Se o Yorick aguentou esse tempo todo pra conquistar o trono dele de volta, vocês aguentaram esperar a nossa análise desse episódio. Oi gente, eu sou o Lucas. Eu sou o Iago. E nós vamos comentar sobre o 7º episódio da primeira temporada de His Dark Materials. Tudinho que a gente achou. Tá quase lançando a segunda? Talvez, mas a gente tá aqui pra comentar o 7º episódio da primeira mesmo. O nome desse episódio é The Battle to the Death e é o primeiro que não se relaciona com nenhum capítulo da Bússola de Ouro. Confesso que fiquei triste. Eu acho que ele também podia se chamar o episódio mais chato. Em tradução ficaria como a Batalha até a Morte, algo assim. Vocês me perdoem, não gostei. Também não curti tanto assim, você já pode deixar nos comentários a sua opinião. Logo de cara no episódio nós tivemos cenas muito boas com a Sra. Coulter. Aquele grito dela, que na verdade era o barulho da trilha sonora, ficou muito bom. Tem até a babinha dela, gente. A Ruth Wilson se entregou naquela cena. Depois ela quase matando a Sister Clara enforcada. Tudo pra mostrar que ela tava morrendo de raiva de tudo que aconteceu ali. Essas duas cenas foram muito boas pra iniciar o episódio, indicando que talvez esse episódio fosse ser muito emocionante. Mas acabou que não foi. Esse início serviu pra mostrar pra gente que a Sra. Coulter estava totalmente sem controle, né? Ela tava caindo a ficha, analisando todo o cenário e vendo que não tinha nada o que salvar. E a única coisa presente ali era a Sister Clara. E ali foi o único momento que ela conseguiu soltar toda a frustração e raiva na Sister Clara, e depois ela volta ao normal, mostrando pra gente que a Sra. Coulter é doida. Os parafusos da cabeça dela são soltos. O mundo dela caiu. E continuando com a Sra. Coulter, nesse episódio a gente vê a cena em que ela tenta ainda resgatar alguma coisa da influência com o magistério, né? Mostrar o poder. Você vê que a Sra. Coulter nunca está por baixo. Ela nunca chega do tipo, ai, desculpa, sabe, humildemente. Não, ela já chega com o pé na porta falando, olha só, vai fazer o que eu quero, eu ainda tenho o Lord Asriel. E o cara ainda fala pra ela assim, não, tu não tem mais o Lord Asriel, ok? Toma aquele baque, tipo, e agora? Mas mesmo assim ela ainda consegue fazer a reviravolta dela, mostrando uma certa humildade muito fingida, né? Do tipo, eu sou muito devota ao magistério. Eu falo, querida, antes tu tava mandando o cardeal sentar no coisa, né? Fala, senta aqui pra gente fazer plano, agora tá aí. E justamente ela foi o ponto mais alto desse episódio pra nós dois, porque as outras cenas tiveram alguns probleminhas. Eu acho que o final também foi super emocionante, né? Do tipo, vamos continuar pro último episódio, só que o meio dele todo, desde a abertura até essa parte em que a Lyra vai atrás do Lord Asriel, foi muito parado e muito chato. Na verdade não é nem parado, eu acho que é o que faltou informação e me incomodou bastante essa negligência com a história aí. Mas calma, vamos detalhar tudo, calma aí. No final do episódio anterior, a Lyra tinha caído do balão e nesse episódio ela encontrou um urso que vai levar ela como prisioneira para o Castelo dos Ursos. Svalbard, que é o reino dos ursos, é governado por Iofur Raknison, que foi o urso que apareceu lá no episódio 6, né? Conversando com a Sra. Coulter lá, que ela tava enganando ele, etc. Ou 5. Foi o 5, 6 a Sra. Coulter tava lá já. A Lyra é levada prisioneira e ela entra em contato com outro cara que tava lá prisioneiro também. E ele fala que encontrou o Lord Asriel e tal, que o Lord Asriel enganou os ursos pra ter o próprio laboratório, mas que ele ainda era prisioneiro dos ursos. E isso instala uma coisinha na cabeça da Lyra e fala, se a Sra. Coulter enganou os ursos, o meu pai enganou os ursos, tá no sangue, eu vou enganar o urso também. Serei capaz. E quem é este moço? O moço se chama Jonathan Santila e ele é professor de cosmologia. E ele tá ali porque foi levado, né, coitado. É, ficou preso lá e ainda tá meio doidinho. Tá perdendo as estribelas. E começa a rir quando a Lyra vai mostrar que vai enganar o Iofur também. Porque, gente, 2 minutos presa, ela já bolou um plano. 2 minutos na cadeia, não aguento mais. Quero sair. E devo dizer que essa cena toda dela enganando o Iofur, tudo tal, eu gostei. Pra mim foram um dos momentos muito bons do episódio, até porque foi uma ótima adaptação. Eu não achei que eles fossem botar exatamente as mesmas coisas, mas todo o processo de enganar o Iofur e dela lendo o aletiômetro lá foi igualzinho no livro e eu gostei. Até o motivo, né? É muito coerente a Lyra querer enganar o Iofur. Ela não quer enganar por enganar. Ela quer enganar pra fazer com que o Iofur lute com o Yorick. Pros outros ursos não matarem o Yorick antes dele chegar no palácio, antes dele chegar em Svalbard. E ela fez uma jogada genial, porque se o Lord Asriel conseguiu enganar o Iofur contra a Sra. Coulter, então a Lyra fez um jogo contra a Sra. Coulter também, né? Botar o Iofur contra a Sra. Coulter, né? Falar pra ele, ó, ela tá te enganando, não é bem assim, ela tava escondendo o jogo, e ele já ficar na dúvida e falar, meu Deus do céu, que coisa horrível, vou confiar nessa garotinha. E ela tinha um aletiômetro também, que foi a carta da manga dela, e o Iofur comeu na mão da Lyra. Daí, gente, vieram as decepções.
Aos poucos, lentamente, pra gente achar o episódio chato, mas foram decepções. Eu tava muito animado com essa parte porque é um dos momentos preferidos da Bússola de Ouro pra mim. Eu amo essa cena do Yorick e o Yorick tomando poder. E, gente, esse pra mim foi o problema. A falta de informação. A falta de mostrar como funciona o reino dos ursos. Botaram meia dúzia só de ursos, né? Porque eu sei que o CGI ia custar bastante. Mas não mostrou nada além do salão principal do Iofo. E eu não gostei disso. E ainda teve um outro problema que foi a batalha em si do Yorick com o Iofo. Porque assim, são ursos de armadura. E aí quando eles vão batalhar, eles estão sem armadura? Como assim? Você usa a armadura o tempo todo pra proteção. E na hora que precisa mesmo da proteção, você fala, não, vamos tirar. A minha lógica que eu pensei foi assim, nós humanos não usamos armadura, usamos armadura pra batalhar. Então eles que usam a armadura o tempo todo, não usam a armadura pra batalhar. Mas pra mim não fez sentido Não, isso. não faz sentido. É ilógico pensar um troço desse, né? Botar os ursos sem armadura pra batalhar. Mas eu acho que foi isso que eles pensaram. E a própria cena de batalha em si não foi igual ao livro. Eles suavizaram ali um poucas coisas pra não mostrar um detalhe sangrento que acontece, e que tem até no filme, inclusive, que é a mandíbula do Iofo caindo lá e arrancando. Eu acho que, assim, de todo o conjunto da obra desse episódio, esse foi o detalhe que menos me incomodou. A negligência com os ursos, pra mim, foi o que mais me incomodou nessa adaptação desse episódio, porque ficou algo muito morno. E eu ainda acho que a informação de que o Yorick era um rei antes do Iofo, e que ele sofreu um golpe pro Iofo pegar o reinado, não foi tão dita tão claramente, não ficou algo tão explícito pra nós, e principalmente aqueles que não leram os livros. E eu acho que esse foi o grande problema desse episódio, né? Era um episódio sobre os ursos. E daí tem essa negligência com essa história dos ursos. Mostrou o quê? Ficou algo muito superficial, eu achei, pelo menos. E uma coisa que rendeu bastante minutos de episódio, né? Muitos. E outra coisa que eu até notei aqui no meu roteiro. Se os ursos não são humanizados, quem acende as tochas? Tá muito complexo, não é isso que eles querem. Tá, mas aí outro ponto que começa logo em seguida essa cena de batalha é porque a montagem do episódio não ajudou em nada no entendimento do telespectador do que estava acontecendo. E, inclusive, deixou as coisas muito anticlimáticas. Dessa cena da Lyra enganando o Iofo, até a cena do Yorick chegando e eles batalhando, a cena da Lyra e do Yorick conversando após a batalha, e logo em seguida o Yorick clamando o trono, todas essas cenas têm um corte no meio com outras cenas encaixadas aí. E acaba deixando o episódio confuso e, como eu falei novamente, anticlimático, porque você tá sempre interrompendo uma cena pra introduzir uma coisa nova e retornando naquilo que não foi concluído anteriormente. Fora que pra mim não fez sentido nenhum o Yorick ter descansado da batalha pra curar os ferimentos e depois ter voltado no salão pra clamar o trono, né? O que aqueles ursos ficaram fazendo? Pra mim aquilo não funcionou de jeito nenhum. Enterrando o Iofo. Esse negócio que o Lucas falou é muito importante no episódio, porque eu acho que eles usaram isso como artifício pra prender a atenção do telespectador pro nada. Como eu falei pra vocês, essa parada dos ursos foi muito negligenciada, não contaram, deixaram muito superficial, e daí pros telespectadores não perceberem, não terem esse sentimento ao longo do episódio, que foi um grande nada com relação a isso, eles colocaram uma cena do Will no meio, uma cena da Senhora Coulter olhando o armamento, Um Lorde Boreal indo ali, o Lorde Boreal fazendo uma travessia ou qualquer coisa parecida. Então você já muda sua atenção para um outro ambiente e você já esquece aquilo que já estava passando. Que aí quando voltou dá a sensação de que aconteceu muita coisa, sendo que na verdade não aconteceu nada. E às vezes era só uma cena de transição, né? Era tipo o Will olhando pela janela. Nem teve isso, mas vamos supor. O Will olhando pela janela. Aí a câmera passando e tal. Aí volta pra Lyra. Aí você fala, até por que você me mostrou o Will? A impressão que ficou durante esse episódio é que não acontecia nada, e aí eles intercalaram cenas pra dar a sensação de que aconteciam coisas, quando na verdade não tô nem aí. Porque podia muito bem ter resolvido essas coisas dos ursos com a Lyra primeiro e depois introduzido a parte do Will. E a Senhora Coulter e essas coisas assim, mostrar um pouco de cada um. Até porque essa parada dos ursos, do Iofo versus Yorick, me lembra muito um Scar versus Mufasa. O Simba tomando poder, no caso, né? Porque o Scar, ele acaba com o reino. Todos os ursos, na verdade, os leões do Scar, estão insatisfeitos. É a mesma coisa que acontece ali. Todos os ursos estão satisfeitos com esse governo ditatorial e essas atitudes que o Iofo quer acabar com tudo mesmo e dane-se, ele não pensa no futuro. Ele só quer ser o bonzão que só quer estar bonito. Ele é muito egoísta, né? Sim, ele governa pra ele, não pra população. E também explicar como o Iofo tomou o poder do Yorick, sabe? Eu acho isso essencial e que tinha que ter mostrado. Até numa conversa mesmo, o Yorick falando, nossa, Lyra, você me trouxe de volta por causa disso, daquilo outro, não sei o que, não sei o que. Sabe? E não teve.
Aí eu acho que ficou vazio. Mais uma coisa fofa e também muito importante que aconteceu nesse episódio foi o Yorick chamando a Lyra de Lyra da Língua Mágica, ou em inglês Lyra Silvertongue, que agora vai ser o nome da Lyra aí pelo resto da série. E foi muito bonitinho essa cena. Se não tivesse tantos cortes entre elas, teria sido legal. Mas enfim, após esse 2/3 de episódio, né, que foi a luta, finalmente as coisas vão se encaixar e é aí que o episódio fica realmente bom, na minha opinião, né, que passou a emoção e que foi um preparativo pro 8º episódio e para a próxima temporada. Para isso nós temos a cena do Will, porque é efetivamente o livro da faca sutil acontecendo logo o início, aquela cena do Will levando a mãe, indo atrás das cartas e matando o moço lá e saindo correndo e depois desistindo de encontrar a mãe novamente, porque ele estava tendo noção do perigo. Isso é faca sutil. Mais uma informação que o Will agora tem e que deixou a mãe muito mal, né, e que foi estopim para isso tudo acontecer, foi que o Lorde Boreal foi lá falar pra mãe do Will que talvez o John Perry, o pai do Will, esteja vivo. E aí ela ficou transtornada e agora o Will tá com essa pulguinha atrás da orelha. Será que meu pai tá vivo? E por isso que ele foi pegar as cartas pra estudar o que o pai estava fazendo com as informações e como ele alcançar o pai, né? Lee Scoresby não foi esquecido no churrasco nesse episódio. Também teve uma cena aí muito importante e que foi uma cena que foi feita pra instigar nós telespectadores a continuar a série. Sim. Não só com relação à parada do Will, né? Mas mostrando que o buraco é muito mais embaixo do que aquilo que a gente tá vendo no momento. A gente já tinha informação de que o balão do Lee tinha caído lá perto das montanhas. E aí quando a gente começa essa cena, o Lee está murmurando, né? Como é que é o verbo? Não sei. Murmurando uma música, uma melodia. E aí eu parei várias vezes pra reescutar e eu tenho quase certeza de que é a melodia da música de abertura. E o que me leva a crer mais ainda isso é porque a Hester fala: eu já não gosto tanto assim dessa música. Fazendo uma piadinha com as pessoas que não aguentam músicas de abertura. Escuta uma vez, tá ótimo, depois só pula, porque não aguenta mais. E eu achei isso muito legal. E a grande composição que mostra pra gente que essa cena é muito importante para as próximas temporadas é por causa da Serafina Pekkala conversando com o Lee. Ele tá lá muito boladão que o balão tá todo quebrado e a Serafina vem falar pra ele: olha só, querido, teu papel ainda não acabou, você ainda tem muito o que fazer, toma até aqui teu revólver porque ele vai ser muito importante. E pra quem já leu os livros sabe que aquele revólver é importante. Ele já tava achando assim: ó, acabou meu papel nessa série, não tem mais o que fazer. Ela falou: não, tem sim, você ainda vai aparecer nesta série, Lyra vai ser muito importante. Assina aqui o contrato de renovação da próxima temporada. Então, além da Serafina ter frisado pro Lee que a Lyra ia precisar muito da ajuda dela e do Lee também, que a jornada dela ainda não tinha acabado, a Serafina fala uma coisa que eu até anotei aqui, que deixa mais um pouco decepcionado com os outros episódios, que ela fala de outras feiticeiras. Ela fala: minhas irmãs localizaram você, viram um balão caindo, por isso eu tô aqui. E aí isso remonta às coisas que a gente já comentou em outros episódios, que é a falta que tá fazendo outras feiticeiras na série. É porque é muito feio isso, da mesma forma que os ursos também só apareceram guns. Eles são importantes e vão ser importantes pro futuro, assim como as feiticeiras, e são citados, são falados. Poxa, o reino de Svalbard é um reino de ursos em que só tem 6 e que só tem 8 ursos. Que reino é esse? Não é isso que a gente tem nos livros, da mesma forma como as feiticeiras. Tem muitas feiticeiras e elas estão em guerras, elas apoiam um lado, apoiam outro, então elas estão nessa incongruência e é muito importante mostrar isso. Já introduzir essas feiticeiras agora seria acrescentar outros personagens e que eu acho que seria muito bom e que o seriado resolveu não fazer. Depois de se reencontrar novamente com o Roger, a série é baseada em reencontros de Lyra com o Roger e é sempre tão emocionante, eu fico com um aperto do coração, principalmente agora nessa reta final, né, gente? Essa cena deles abraçando é a coisa mais fofa desse mundo. Teve 2 abraços pra gente chorar nesse episódio. O Yoffo morreu, nem ligamos. Lyra abraçando com o Roger, chorando muito. O Yorick então fornece mais uma vez o serviço de carona dele e leva o Roger e a Lyra até onde o Lord Israel está. O que mais uma vez eu penso, não falaram do Yorick sendo rei. Ele largou tudo pra levar a Lyra. Ele nem falou isso, gente. Nem tipo assim: ah, não, vou botar aqui um conselheiro ou alguma coisa aqui pra botar em ordem as coisas e vou te levar lá. Não, sabe? Ele foi embora e depois vai voltar. O que é o reino? Nada, né? O que tem a ver? Matei o Ióforo, agora os súditos que lutem. E nessa cena dele chegando lá, encontrando o Lord Israel, é muito... eu não sei, é chocante, mesmo já sabendo as coisas. Mas eu acho que a atuação, tanto da Daphne King quanto do James McAvoy, contribuíram muito pra essa cena. Que foi a visível decepção do Lord Israel quando a Lyra tava chegando. E a Lyra toda tipo: cheguei! Surpresa! E é visível a decepção dela também. Do tipo, ela, cheguei surpresa, ele começa a gritar: não, não! Ela...
Ai, caramba, que é isso? Ela toda nesse momento importante de vou dizer pra ele que eu sou filha dele e vamos nos abraçar até esse momento feliz, ele tá tipo, caguei pra você, garoto, eu tô mais preocupado com o meu experimento. Ele tava irritado até que a Demon dele vê que o Roger também tá lá. E aí ele fica tranquilinho, que bom que vocês estão aqui, por quê? Será que ele quer fazer alguma coisa com o Roger? Gente, vai doer muito nesse 8º episódio, provavelmente vocês já viram, então assim, já devem estar sabendo. A gente ainda não viu, mas sabe o que vai acontecer, né? A gente lê os livros e nossos corações têm que estar muito preparados pra isso, e não sei se estão. Não sei, eu não tô não. E com isso o episódio acabou. Lucas falou que a gente foi sucinto na nossa análise, mas eu acho que foi a quantidade de informação que teve nesse episódio, né? Porque Que foi tão pouca. raso o episódio, assim. Tinha coisas pra serem ditas? Tinha, mas eu acho que é mais a nossa indignação com esse episódio aí que foi um tanto quanto fajuto. Então você concorda, discorda com a gente e no que? Deixa aí nos comentários. Deixa aqui nos comentários também quais foram os pontos positivos e negativos pra você nesse episódio. E não se esqueça de curtir o vídeo e de ajudar a gente a compartilhar. Se você é novo, se inscreva no canal, porque a gente ainda vai fazer análise do último episódio e estamos planejando outros vídeos extras sobre a série. Tem muito conteúdo de His Dark Materials vindo aí. Só depende de vocês, hein? Porque tem que ter visualização também. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos de His Dark Materials e nos outros vídeos do canal. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.